Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre uma coisa muito importante no desenvolvimento de software, que é o conceito de testes automatizados, beleza? Então, eu resolvi gravar essa aula de uma maneira um pouco diferente, tá? Para não ficar muito maçante, porque é um assunto bem extenso e bem legal para a gente tratar, né? Então, vou gravar ela em 4 aulas diferentes, tá? Hoje a gente vai ver uma aula um pouco mais teórica, falar um pouco do que são esses testes, como é que a gente realiza esses testes e mais, por que é tão importante a gente fazer testes automatizados nas nossas aplicações. E nas próximas 3 aulas a gente vai dar alguns exemplos mais práticos, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso vídeo. Bom, pessoal, então qual que é o grande motivo da gente fazer testes automatizados, né? A gente tem que estar a todo momento olhando para a nossa aplicação e impedindo que a nossa aplicação falhe. A gente tem que ter certeza que quando a nossa aplicação estiver rodando em produção, ela não vai falhar, ela não vai ter bug. Claro que é uma coisa bem difícil da gente fazer, mas se a gente tiver uma cultura madura dentro dos testes e se a gente tiver uma cultura de autorresponsabilidade com a nossa aplicação, a gente pode garantir de fato que uma aplicação não falhe. E é a nossa responsabilidade como tecnologia garantir isso. Você pensa no caso de um médico, né? O caso de um médico, ele tem que garantir que quando ele está fazendo uma cirurgia lá, a cirurgia dele não falhe. Você não vai para um médico esperando que ele vai falhar em uma cirurgia. Outro exemplo, você não faz uma viagem de avião esperando que o piloto falhe. Então, dentro desses contextos críticos, a gente não pode permitir falhas. E as nossas aplicações, muitas vezes, estão dentro de contextos críticos. Então, da mesma forma que um médico e um piloto de avião, a gente tem que garantir, evitar ao máximo que existam falhas nas nossas aplicações, beleza? Então, o conteúdo que a gente vai ver nessas aulas, né, eu dividi ele aqui meio que em 4 etapas, né? Como eu disse, na aula de hoje a gente vai falar um pouco dessa parte mais teórica dos testes, né? Quais são as vantagens da gente fazer, né? Quais são os custos envolvidos e os tipos de teste. E aí, nas próximas 3 aulas, a gente vai ver exemplos práticos de como construir uma estrutura de projetos de teste no .NET, como rodar esses testes, né? Depois, na terceira aula, a gente vai falar um pouco de automações, como é que a gente transforma esses testes em automáticos de fato, né? A gente tem várias opções, algumas delas são Docker e o próprio GitHub Actions. E por fim, a gente vai falar de testes no front-end usando o Selenium, tá legal? Que é uma ferramenta bem legal aí para testes automatizados, beleza? Então, gente, dando continuidade aqui. Primeiro ponto, né? Será que a gente deve mesmo testar uma aplicação? O spoiler é sim, mas vamos entender por que a gente tem que testar uma aplicação, né? Então, típica situação. Deploy na sexta-feira. É até cultural, né? Muitas empresas não permitem que se faça deploy na sexta-feira. Por quê? Porque você não quer deixar o seu sistema rodando com um bug que ninguém vai detectar durante todo o final de semana ou durante um grande período de tempo onde os desenvolvedores não vão estar tão prontos para arrumar algum bug que venha de fato a entrar em produção. Então, esse é o primeiro ponto, né? Se você tem testes maduros e automatizados, você garante que você pode fazer deploy sexta-feira, 5 da tarde, que seu sistema vai continuar funcionando sem medo algum. O outro ponto está muito relacionado a essa questão da detecção do bug. Quem que é a primeira pessoa que vai detectar o bug no seu código? Será que é o desenvolvedor na hora do PR? Será que é o cara do time de QA? É o stakeholder? É o cliente? O objetivo de você fazer testes é você trazer cada vez mais a detecção do bug para o dev durante a fase de desenvolvimento. Porque conforme o sistema cresce, gente, é muito comum você começar a ter bug, você começar a ter efeitos não esperados ali mediante a alteração do código. Mas, se você tem uma rotina de testes madura, você vai perceber isso durante o próprio desenvolvimento. E aí você não vai impactar a produção.
Então, escrever testes sempre vai aumentar a resiliência e a qualidade do nosso código. E como hoje em dia a gente tem aplicações enormes, né? Mesmo que seja um sistema ali, ou então, né? A gente pode ter até um sistema de microserviços, mas que os serviços são muito conectados, né? Então, os testes eles se tornam cruciais para esse tipo de aplicação. Então, é por esses motivos que a gente tem que testar, beleza? E a outra pergunta que segue é, por que automatizar os testes, né? Já que a gente vai testar, por que não pode ser manual? Por que eu não posso testar as funcionalidades que eu estou desenvolvendo? Bom, primeiro vem de novo a questão do deploy na sexta, né? Imagina que você vai lançar uma mudança nova no seu software, crítica, e você tem toda uma rotina de testes para rodar na sexta-feira à tarde. É um pouco complicado, você geralmente vai querer deixar isso, vai querer atrasar o seu deploy para um outro dia onde você esteja mais tranquilo para testar, né? Se os testes forem automatizados, você não tem esse risco. Você vai ter um robô fazendo isso por você, né? Outro ponto aqui é que o número de case de testes, o número dos testes que a gente vai fazer, né? Ele aumenta com o tamanho do código, com o tamanho da aplicação. E é uma aproximação relativamente linear. Então, quanto maior é a sua aplicação, maior é o número de testes que você tem para fazer. E isso impacta no quê? Isso impacta que, se a sua aplicação ficar grande demais, você vai precisar de muito tempo e muito esforço na fase de testes. Você vai ter um grande número de testes para fazer. E isso faz o quê? Isso causa um delay na nossa release. Então, a gente desenvolveu, a funcionalidade está pronta, mas a gente demora para finalizar a entrega, porque tem que passar por todos os testes manuais. Às vezes a gente depende de um time para fazer esses testes, às vezes a gente depende de mais de uma pessoa, e pode não ser a coisa mais rápida do mundo, né? E outro ponto é que, sempre que você está fazendo alguma coisa manual, você tem a possibilidade de uma falha humana. Então, se eu esquecer um teste crítico que pode quebrar minha aplicação, eu corro o risco de lançar um problema sério no meu ambiente de produção, que pode impactar a empresa onde eu estou trabalhando, que pode impactar o negócio, beleza? Então, é muito sério essa questão da gente ter os testes e não errar durante os testes. Então, esse é um dos motivos que nos motiva a automatizar os testes, beleza? Mas aí você pode falar, bom, legal, muito bonito, mas na prática a gente tem um custo disso, né? A gente tem um custo da automação dos testes, a gente tem um tempo de desenvolvimento maior, porque em muitos estágios dos testes, os próprios desenvolvedores vão estar envolvidos, né? Mas vamos ver o que acontece em 3 cenários distintos aqui, né? O primeiro cenário é o cenário sem testes, e aqui a gente está avaliando, claro, né, o custo em função do tamanho da aplicação. Se eu faço um código sem testes, o que costuma acontecer é isso aqui. Eu tenho um custo baixo no começo da minha produção, porque tudo roda direitinho, eu posso manter com um time pequeno e eu não tenho problema. Até que eu tenho uma falha. Quando eu tenho uma falha, eu tenho um cenário de incidente no meu software, né? E normalmente eu vou mobilizar mais pessoas para resolver esse problema o mais rápido possível e eu ter minha aplicação de volta funcionando da maneira como ela devia. Então, sempre que acontece uma falha, eu tenho que parar muita gente e envolve um custo muito grande nesses momentos que a aplicação está parada, né? Seja um custo de pessoas ali para resolver o problema, ou seja um custo para o meu negócio, que está fora do ar, por exemplo. E aí, conforme o tamanho da nossa aplicação aumenta, o que acontece? Esses pontos, esses picos aqui, quando a gente tem uma detecção de falha, eles são mais intensos, né? E ocorrem numa frequência maior. Por quê? Eu tenho uma aplicação maior, eu tenho mais gente mexendo, né? Eu posso causar mais bugs nessa aplicação. Eu tenho mais clientes, então o meu tempo o meu custo para ficar offline aumenta, porque tem mais clientes sendo impactados, né? Então, eu começo a criar um cenário caótico quando o tamanho da aplicação aumenta. Porque eu tenho muitos eventos de falha e esses eventos costumam custar muito caro para as empresas, beleza?
Pensa um banco que fica com o Pix fora do ar por algumas horas. Isso dá um prejuízo da ordem de milhões de reais muitas vezes, beleza? Outro cenário, o cenário dos testes manuais, né? O que acontece? A gente tem um custo que começa muito baixo, mas que vai aumentando exponencialmente com o tempo. Isso acontece por quê? Aquilo que a gente comentou, né? O número de testes aumenta, aí você tem que aumentar o time de Quality Assurance, time de QA. Isso vai fazer com que você pegue mais problemas durante os testes, né? Vai precisar de mais refatoração, vai precisar aumentar o time dev, e aí isso aqui vira uma bola de neve, porque aumentar o time dev, mais testes para fazer, aumenta o time de QA, aumenta a refatoração, aumenta o time dev. E com isso você aumenta o custo e você aumenta o delay na entrega, até um ponto que fica extremamente alto esse custo, beleza? Agora, no caso de testes automatizados, a gente tem sim um aumento do custo em função do tamanho da aplicação, porque o número de testes ainda vai estar aumentando, mas esse aumento é um pouco mais controlado. Por quê? Eu vou ter a maioria dos meus testes sendo cobertos por um robô, por uma máquina, por uma rotina. Então, eu não tenho um problema de custo associado com pessoas, eu tenho só um problema de custo associado com recursos. E eu reduzo drasticamente a chance de ter um evento de incidente. Então, por isso que, em curto prazo, o custo é um pouco maior, porque a minha feature vai levar mais tempo para ser desenvolvida, porque eu vou precisar desenvolver testes. Mas, a longo prazo, essa costuma ser a opção mais barata, conforme o tamanho da minha aplicação tende a crescer, beleza? Dito isso, a gente fala um pouco aqui dos tipos de testes automatizados, né? E a gente segue mais ou menos essa pirâmidezinha aqui, né? Então, o primeiro tipo de teste são os testes de unidade, né? Ou unit tests. E eles são o quê? Eles são testes que vão testar em nível de funções e métodos, beleza? Então, eu estou falando de testes que vão estar diretamente no meu código, então por isso que eles são do escopo dos desenvolvedores, beleza? E eles vão testar os métodos individuais no meu código. Então, vamos supor que tem uma funcionalidade com 3 métodos lá dentro. Eu vou ter testes automatizados para cada um desses 3 métodos. Não é um teste por funcionalidade, e sim um por método, beleza? Isso vai ficar um pouco mais claro na próxima aula, quando a gente fizer exemplo disso aqui, beleza? Como eu disse, eles são do escopo dos devs, né? Porque ele vai estar testando diretamente seu código. E é uma boa prática, né? Você incluir esses testes, o tempo que você vai levar para codar esses testes, né? Na sua estimativa de tempo e na sua definition of done. A sua definição de pronto para uma entrega tem que ser uma definição da entrega funcionando. Não adianta você entregar uma feature toda quebrada. Você tem que garantir que ela funcione. E os testes vão ajudar nessa garantia, beleza? Esses testes de unidade, eles são de fácil implementação, tá? Embora eles levem um tempo para ser implementados, é muito tranquilo da gente fazer, beleza? E eles geralmente são de baixo custo. Eu consigo testar isso aqui muito rapidamente. E hoje no mercado a gente tem dezenas de frameworks em praticamente todas as linguagens de programação modernas para a gente fazer esse tipo de teste, beleza? Depois, a gente tem os testes de integração e os end-to-end tests. São dois conceitos um pouco diferentes, mas que a gente costuma colocar tudo no mesmo contexto e chamar tudo de teste de integração, beleza? Mas vou falar um pouco da diferença entre eles, né? Esses testes, eles já estão num escopo um pouco maior. Então você já vai ter envolvido tanto os desenvolvedores, como o time de infra, como o time de QA, beleza? E a diferença entre eles é basicamente o seguinte: os testes de integração, eles testam as comunicações entre os sistemas, sem testar a lógica deles. Então, vamos supor que eu tenha lá uma arquitetura monolítica de uma API que bate no banco de dados. O que eu vou testar com o teste de integração é se a API conseguiu chegar no banco de dados.
Então é simplesmente isso. A API conseguiu uma conexão com o banco de dados, beleza, passou no meu teste de integração. Agora, um teste end-to-end já testa uma funcionalidade completa. Então é o seguinte, a API tem que bater no meu banco de dados e tem que inserir um usuário. Então, esse teste de integração, ele não vai testar apenas se eu cheguei até o banco de dados. Ele vai testar se eu cheguei ao banco de dados, consegui escrever o usuário e tive o meu retorno esperado na API. Beleza? Então, ele já é um teste que muitas vezes ele, inclusive, tem a mock data, né? A data fictícia ali, mocada, para a gente fazer, para a gente saber se o output que está saindo daquele teste é o esperado ou não, beleza? Então, essa é a diferença entre teste de integração e teste end-to-end, mas a gente acaba chamando tudo isso aqui de teste de integração, beleza? No dia a dia, aí a gente acaba colocando tudo aqui nessa palavra integração. Lembrando que eu dei um exemplo de banco de dados, mas não precisa necessariamente ser uma API e um banco de dados. É qualquer coisa que se conecta dentro do seu sistema. Então, se eu tenho uma arquitetura de microserviços, onde um microserviço se conecta com outros 3, eu preciso testar a conexão entre todos eles, beleza? Para os meus testes de integração realmente serem efetivos, tá? Por causa de envolver múltiplas camadas, né, múltiplas aplicações, a gente tem uma implementação que é um pouco mais complicada do que os testes de unidade, né? Então eles são um pouco mais, eles têm uma dificuldade um pouco mais elevada e também um custo um pouco mais elevado, né? Porque pensa que eu preciso ter todas as aplicações do meu sistema rodando, né, para fazer esse tipo de teste. Então quando eu falo aqui em custo, gente, estou falando de poder computacional mesmo, beleza? Eu tenho que ter todas as aplicações nos meus servidores. Se eu tiver um teste de performance, ele pode ser muito intenso no uso de CPU e memória, então tem esse ponto também. E a gente tem aqui, envolve também um custo de pessoas aqui, que a gente tem a necessidade de desenvolver casos de teste completos. O que eu quero dizer com isso, né? Normalmente, quando a gente está desenvolvendo uma aplicação, a nossa cabeça de dev, ela está muito voltada para o caminho feliz, o caminho que vai dar certo, a aplicação vai rodar. E aí a gente acaba testando só o caminho feliz e poucos casos de exceção. A gente pega um ou outro caso de exceção. Geralmente uma pessoa que é do time de Quality Assurance, ela vai estar mais drivada para os casos de falha da aplicação, os casos de exceção, né? Então por isso que tem que ter muito diálogo entre os times Dev e QA no desenvolvimento desses testes de integração, né? Para a gente desenvolver tanto os testes de caminho feliz quanto os casos de exceção, beleza? E por último, a gente tem os testes de GUI, que são os testes de interface gráfica, né? Que são basicamente os testes de front-end, beleza? A gente vai estar testando as nossas telas, os nossos front-ends. Esses aqui são do escopo tanto dos devs como do time de QA, e de todos os testes automatizados, eles são os de maior difícil implementação. E por que é difícil a implementação desses caras? Porque o front-end geralmente vai ter muitas dependências. Então pensa que para o front-end rodar, eu tenho que ter toda uma estrutura de back-end em pé. E geralmente o meu front-end também tem muitas mudanças, né? Muita coisa. O front-end é muito dinâmico, a gente tem sempre alterações gráficas que podem estar ocorrendo ali no meu front-end, né? Outra dificuldade aqui para testar o front-end é que eu posso ter múltiplos browsers de internet, né? Pensando numa aplicação web, né? Então, às vezes, como a aplicação se comporta em um browser ou outro, pode ter diferença. E isso tem que ser testado também aqui nos testes de front-end, beleza? Então, por isso, eles têm um custo, eu coloquei aqui médio, mas é mais médio para alto, tá? De recursos e pessoas, né? De novo, por causa das dependências, né? E também por causa das ferramentas de teste, né? Embora a gente tenha aí opções gratuitas, né? Existem algumas ferramentas que são pagas, né? E testar front-end, como eu disse, é bem complicado pelas dependências e pelas mudanças, né? Então precisa de um time bem maduro
para fazer esse tipo de teste, tá? A gente vai falar um pouco de como usar o Selenium para fazer isso na quarta aula aqui dessa sequência, beleza? E eu vou mostrar para vocês como pode ser complicado os testes de front-end, né? E por último, a gente tem alguns tipos de teste que simplesmente não podem ou não devem ser automatizados, beleza? Às vezes por uma impossibilidade técnica mesmo, e às vezes por uma questão de simplesmente o teste é tão complexo que não vale a pena eu gastar um esforço automatizando ele. É mais fácil pôr uma pessoa para fazer. Mas é importante que esse tipo de teste, eles devem ser a minoria dentro do nosso sistema, beleza? Para a gente não cair em todos os problemas que a gente já abordou. Legal? Por fim, eu quero falar um pouco de testes e da cultura DevOps, né? Porque o profissional de DevOps ele pode trabalhar em basicamente todos os passos desses testes aqui, né? Tudo que pode ser automatizado, né? Pode ser automatizado pelo time de DevOps e deve ser automatizado, né? Então, basicamente, um dos escopos do time de DevOps é exatamente a automatização desses testes, beleza? Então, por que a gente deve automatizar, né? De novo, custo, a gente vai ter um custo menor ali, a gente elimina a possibilidade de um erro humano e a gente aumenta a eficiência da nossa esteira de desenvolvimento, né? A gente faz mudanças mais rápidas no nosso ciclo de vida aí do software, beleza? E claro, né, gente, a maior parte dos testes automatizados, ela vai ser feita nas pipelines de release do meu software, né? Então eu posso incluir no meu processo de CI/CD a execução, né, desses testes automatizados para uma determinada aplicação. E a gente vai até mostrar um exemplo disso na nossa terceira aula, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre a parte teórica dos nossos testes automatizados, né? E não se esqueçam de ficar ligados para as próximas aulas, tá? Onde a gente vai fazer um exemplo prático de criar um projeto de testes no .NET, beleza? Depois a gente vai falar dos processos de testes em si, né? De como automatizá-los. E depois a gente também vai falar da automatização do front-end, beleza? Então, fiquem ligados para as nossas próximas aulas, beleza? Se você gostou, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para nos dar uma força aí para trazer esses conteúdos para vocês, tá legal? E um abraço e até a próxima aula.